Chegamos, galera, com mais um Tens Tempo Podcast, diretamente do centro de Florianópolis, capital de Santa Catarina, inverno brasileiro. E hoje chegamos ao 10º episódio dessa jornada aí, que já trouxemos várias personalidades e várias histórias interessantes. E, claro, sempre agradecendo aos nossos patrocinadores. Floripa Gelo e Floripa Água Potável, qualidade comprovada na Grande Florianópolis. IP Sorvetes Prêmio, sabor e saúde no melhor sorvete no palito da região. Oficina Pitcar, há 27 anos no mercado, especializada em funilaria e pintura. Restaurante simples e natural, desde 2011, proporcionando alimentação orgânica. Volks Peça, mecânica multimarcas, há 53 anos cuidando do seu veículo, e o Dr. Henrique Dornbusch de Campos, oftalmologista, que é especialista em cirurgia de catarata e também facorretrativa. Dito isso, quero anunciar hoje uma novidade. Estamos com a nossa primeira entrevistada. Isso mesmo. Depois de uma reunião que tivemos com vários nomes de quem seria a nossa primeira mulher a ser entrevistada no Tens Tempo, ela sempre esteve na cabeça dos nomes em que a gente traria, e nos dá a honra hoje de vir até o Tens Tempo Podcast. Ela que é um exemplo de pessoa, um exemplo de mulher e também um exemplo de mãe. Dona Alice Kirten, para a gente é uma honra tê-la aqui. Agradeço a sua vinda. Espero que se sinta bem no nosso podcast. Obrigado. Muito obrigada, digo eu. Obrigado pela oportunidade, né? Eu espero não decepcionar. Não sou aquilo tudo para estar na cabeça do ranking, mas a gente também já tem o seu papel e já fez a sua parte nesse mundo. Verdade. Comigo na mesa também, nosso querido jornalista Nicolas Stefanovic. Irmão, ficamos uma semana sem gravar. Foi uma semana complicada para a gente. Mas voltamos em grande escala, voltamos em grande estilo, recebendo essa figura, né, essa pessoa maravilhosa. Exemplo de superação também, que tu esqueceu de colocar. Verdade. A Alice tem uma história incrível, para agradecer a presença da senhora. De fato, nós ficamos uma semana sem gravar o nosso podcast, até em respeito ao Miguelzinho, né, que esteve conosco aqui há pouquíssimo tempo, nos deu essa honra, sempre foi um incentivador desse nosso projeto, querido amigo de muitos e muitos anos. E naquela semana ali, na semana passada, a gente optou em dar uma segurada, né? Nas últimas 2 semanas quase, né, Fábio? Até mais em respeito à memória do Miguel, e também nós ficamos muito consternados, porque o Tens Tempo foi um dos últimos programas de mídia, de TV, de rádio, de internet que ele participou. Então, a gente gostava muito dele, a gente resolveu segurar. Utilizamos muitos cortes, né? Sim. Nesse período para preencher o nosso espaço. E estamos voltando agora, como tu falou, né? Com o pé direito em alto estilo com a Dona Alice. Cláudia Alves, pela primeira vez estás com uma mulher ao seu lado, né? Pois que honra, é, né? Até que enfim, que honra, né? A primeira mulher, eu aqui, que sou a única mulher, né, desse trio Parada Dura. E vale registrar que eu acho que a gente demorou. A gente tem que dar um braço a torcer. Poderíamos ter trazido antes. A gente demorou, tem que, né, dar uma palmatória. Mas cabe deixar bem claro também que a Dona Alice sempre aparecia na primeira do ranking. Com certeza. E olha, suamos para botar na agenda dela, porque ela ainda está cheia de compromisso hoje, ainda está bem atucanada, né, Dona Alice? É isso mesmo. Mas que acontece, né? Mas é isso, é só Recuperada, mandar um beijo. como é que tá? Ainda não, né? Mandar um beijo para a família do Miguel, a gente era muito próximo. Eu fui buscar o Miguel, depois buscamos o Nicolas, né? Ficamos conversando no carro. Foi inesperado, mas um beijo para toda a família, a gente está se recuperando. E vamos de Dona Alice Kirten. Primeiro eu queria saber, a senhora jogou tênis, é verdade? É amador? Não, na realidade eu joguei como infantil, né? Infantil, Era boa? Cheguei a ser vice-campeã estadual, mas foi por aí que eu parei. Quando tinha 10, 12 categoria, ela era 10 anos, assim, não tinha muito torneio, né? Eu morava em Brusque, no interior. A senhora é de Blumenau? Eu sou nascida em Blumenau, mas criada em Brusque. Uhum. E
Na realidade, eu joguei porque a gente sempre praticava um esporte, né? O meu avô era do esporte, eu sou também prima do Arthur Schlesser, que é o pai de Jogos Abertos. O meu avô fazia aquele cavalo na ginástica olímpica, né? O cavalo que eu digo é aquele exercício de pula por cima, assim, acho que é cavalo E dá que uma chama, pirueta, né? Salto sobre cavalo, alguma coisa assim. Então, a gente sempre foi criado assim, a única coisa que tinha no interior mesmo, quando tem um clube, eles abrem para a comunidade para a gente poder usufruir. E joguei tênis bastante tempo. Depois eu desenvolvi um pouco mais o do lado direito, aí o médico pediu para fazer exercícios com 2 mãos, o vôlei, o basquete, enfim. O seu falecido marido também gostava muito do esporte, né? Ele já era jogador de basquete. E aí, quando ele foi contratado em Brusque para jogar pelos Jogos Abertos, foi onde eu o conheci, porque ele também fizeram ali uma escola para o basquete, e eu fui aluna dele. E aí a aluna namorou a aluna se apaixonou pelo professor. E quando é que a senhora chega em Florianópolis? Eu cheguei em 68 para estudar na universidade. Eu tinha 18 anos e com 67 eu ganhei uma bolsa e fui fazer um curso no Rio de especialização para crianças deficientes intelectuais, né? Eu sempre tive essa aptidão, né? Não é só aptidão. Eu tinha uma certeza de que eu ia ter um filho com deficiência. Assim. Então, eu sempre fui atrás de alguma coisa que me ajudasse. E por isso eu fui fazer esse curso. Na época da faculdade, a senhora já tinha essa predileção pelo assunto? E aí eu fui, fiz o curso, voltei, mas aí o Estado não estava preparado ainda para receber esse tipo de treinamento, de escola, que no fim eu me preparei para a sala especial. A sala especial dentro do colégio, que tinha sempre uma sala que era só para as crianças com deficiência intelectual, né? Teve aqui no Coração de Jesus e tal. E aí, hoje não existe mais, porque hoje é inclusivo. Mas o Estado não tinha ainda esse interesse. E aí eu fui fazer serviço social, aí já comecei a trabalhar, enfim. Aí eles tiveram esse interesse bem mais tarde, né? Aí eu já estava trabalhando como assistente social. A senhora casou em Florianópolis, então? Eu casei, só fui casar em Brusque, da família, mas eu casei com o meu professor. Sim, porque depois ele foi para Brusque, depois eu voltei para cá, eu comecei a namorar o Aldo com 17, aí fui para o Rio, fiz esse curso e até iria ficar lá, mas aí ele foi me buscar. Aí voltei, fiz a faculdade aqui e deu certo. Essa família, que é uma família constituída por 3 filhos maravilhosos, né? E toda a sociedade de Florianópolis acabou conhecendo a história do Gui, do Rafa e do próprio Gustavo. Como é que a senhora descreve os seus filhos? Como é que foi para a senhora, assim, como a senhora disse que já tinha mais ou menos uma ideia de que poderia ter um filho com alguma deficiência. Como é que a senhora descreve a sua família? Eu me sinto assim, muito privilegiada, até por eu ter tido família com tantos opostos, né? Eu sempre digo que eu sou mãe dos opostos, porque eu tive uma pessoa com tanto talento, que foi o Guga, né? O Rafa, que é o mais velho, com um poder de mediação tão grande, que me ajudou na falta do pai, né? E o Gui, que precisava com total dependência, que era totalmente dependente. Então, as coisas se cruzavam, assim, muito, né? E eu tive essa experiência de ver o que era, né? Nem todos têm essa experiência. Tem uns que têm só gente muito famosa, os outros têm gente só dependente. Eu tive todas essas possibilidades. Então, quando eu tive o Guilherme, para mim não foi susto, o meu marido ficou bem assustado, revoltado, todo o processo que a pessoa passa quando a pessoa tem uma perda, porque queira ou não, quando você tem uma pessoa com deficiência, e principalmente tão dependente, é uma perda da normalidade, né? Então, é uma perda, então é um luto igual, você chora, diz porque não sei o quê, enfim, né? E aí você reclama, xinga, e até que você vai procurar todos os recursos que existem no mundo e aí depois você se conforma. É um processo assim, né? Processo mesmo de luto. E o Aldo ficou bem chateado. Acho que levou uns 2 anos para o Aldo aceitar assimilar, né? Eu não, como eu já estava preparada. E quando eu fui ao médico, fui até sozinha. E ele logo disse para mim, mas eu gostaria que o seu esposo viesse. Eu disse, não, o senhor pode falar comigo mesmo, que eu já estou entendendo onde que o senhor quer chegar, né? Isso ele tinha 3 meses, no caso.
Mas, de resto, assim, claro, aí eu tive a perda, uma outra certeza que eu ia ter, que eu sempre tinha que trabalhar e me defender bem, porque eu também ia ficar sozinha muito cedo. Eram 2 certezas que eu ia ter, e realmente fiquei viúva com 36. Então, ali, assim, apertou um pouco, acelerou, né? Porque aí tinha o Gui já com muita convulsão e tal. Mas eu acho que a gente a gente só recebe aquilo que a gente pode carregar, né? E todo mundo tem, olhando para o lado, sempre tem gente pior, né? Eu tinha O Rafa sempre foi o grande companheiro. Foi. Sempre aquele que ajudou, né? Suporte muito, né? Abriu mão do jogo dele, ele tinha um jogo maravilhoso, uma técnica maravilhosa, porque os dois não podiam sair, ou um ou outro, né? O Guga tinha um pouco mais de garra, né? Era mais assim, tinha mais coragem, né? Queria ganhar, aquela garra mesmo. E então a gente viu que não, vamos investir num, né? Porque tem que optar as coisas. E tive o meu emprego, sempre trabalhei durante 28 anos na Telesc como assistente social, né? Então eu tinha uma segurança grande, claro, pude me aposentar lá. E isso foi muito bom, eu só tenho a agradecer, né? Porque quantos têm todos esses problemas e tudo, depois não tem nenhum emprego, ou perde, eu nunca perdi, né? Algumas pessoas botaram os comentários no nosso Instagram com relação a isso de trabalhei com ela na Telesc, é uma pessoa maravilhosa, que mulher. Assim, ó, né? Foi unânime, assim, quando a gente colocou lá uma foto da senhora dizendo a nossa próxima entrevistada, assim, foi que a gente queria alguém que, assim, alguém que a gente pudesse trazer aqui, e como eu falei para a senhora, a gente não quer só saber essas histórias que todo mundo já conhece. A gente quer saber, por exemplo, assim, o que a senhora gosta de fazer? O que a dona Alice gosta de fazer quando não está na PAI, quando não está com os filhos, escuta que tipo de Os música, netos. gosta de comer o quê, gosta de sair, gosta de estar sozinha. O que a senhora gosta de fazer, dona Alice? Pois é, se eu contar para ti que o que eu mais gosto é quando eu posso ajudar alguma coisa ou alguém, sabe? Eu me sinto, assim, realizada. Eu não sou uma pessoa de muitos eventos sociais, não sou, assim, de sair muito, não. Gosto bastante de ficar em casa também, né? Mas Gosta de ler, dona Alice? Gosta de ler? Gosto de ler, mas tenho lido muito pouco, porque a gente acaba se envolvendo em muita coisa e quando você vai para casa mesmo, você acaba vendo um pouquinho de TV e eu tenho a casa, eu perdi agora o ano passado uma companhia de 46 anos, que foi a minha empregada, que me ajudou a criar os filhos, tudo. Ela morreu com câncer muito violento, então eu fiquei cuidando dela esse final, foi bem difícil. E éramos nós duas só ultimamente, né? E embora ela dormisse na casa dela, mas ela estava todo dia comigo de manhã e tal. Sabia que tinha alguém que vinha e, enfim. Então, tanto que até hoje eu ainda estou sozinha, porque a gente nem tem coragem de recomeçar tudo, né? Foi uma vivência de 46 anos. A senhora gosta de ficar sozinha, né? assim? Eu gosto, eu acostumei, né? Acostumei. Mas só voltando um pouco à Telesc, realmente tem uma história grande na Telesc, que eu atendia o estado inteiro, viajava muito. E agora, nesses meus 2 trabalhos, que eu sou presidente do Instituto Guga, que atende o estado inteiro. Então, eu já corri o estado inteiro 3 vezes, nesses 23 anos, porque cada ano a gente escolhe umas 3 regiões geográficas, mais ou menos, e elege lá uns 30, 35 projetos das instituições que atendem pessoas com deficiência, a PAI é uma delas, e beneficia e depois vai fazer a supervisão e tal, enfim. Então, todo lugar que eu vou tem alguém da Telesc que eu me lembro. Aí, quando eu me lembro do nome, tudo da pessoa, eu digo, fulano, ainda mora aqui, lá em Palma-Sola. Eu me lembro agora, recém, Palma-Sola, fulano, eles vão lá, buscam a pessoa para eu ver e tal. Ou as pessoas sabem que eu vou e vão lá, dona Alice, a senhora não sabe, mas eu sou filho de fulano. Aí, assim, tem histórias lindas, assim, eu tô aqui porque na época a senhora me ajudou a transportar para Florianópolis, eu fui atendido para tratar, porque eu trabalhava com toda essa área de serviço social, de medicina, né, medicina do trabalho, e também da parte de assistência a todo empregado. E aí a senhora conseguiu aquilo para mim, por isso que eu estou aqui. Então a gente fica muito feliz, assim, isso meu Deus, isso não tem preço, né? Eu sempre digo, é muito bom. E aí, todo lugar eu tenho gente da Telesc, que ou ainda é a própria, ou é o filho, ou já é o neto, né? Eu sou neto de fulano, Beltrano, então é muito bom. A senhora traz boas recordações de lá, então? Eu trago, sim. Foi um trabalho muito legal, eu me dediquei bastante. Eu implantei todo o serviço social na Telesc, não tinha, né? Depois a gente acabou sendo modelo no Grupo Telebrás, né?
E hoje eu também estou como presidente da Federação Estadual das APAES, então também corro o Estado. E por isso que eu relembro das pessoas. Telesp, Casan e Besc, eu acho que são as 3 empresas Celesc mais também, tradicionais. né? Celesc, Celesc, sempre tiveram essa coisa muito família. Aí tem o né? Besc, que era muito nosso, né? É verdade. Aí até as pessoas do Besc, dona Alice, eu trabalhava no caixa do Besc. Atendia a senhora. Na época, a senhora Todo mundo se abriu esbarrava no uma Besc, né? poupança. Eu comprei um telefone para cada filho quando eles tinham 10 anos. O presente foi dar um telefone carésimo, né? Carésimo na época. E a gente alugava o telefone para eles terem a rendinha. Lembra que a gente alugava o telefone? Aí eles tinham a rendinha e iam botar lá, ver o dinheiro quanto rendia no Besc e eles atendiam, né? O pessoal que vê a gente. Então, foi uma época muito gostosa, né? Uma época que tudo era mais difícil, mas a gente ia atrás, conseguia. Hoje as coisas parecem assim que ao mesmo tempo estão tão fáceis e ao mesmo tempo tão difícil das pessoas se relacionarem e comunicar, né? Meu Deus, naquela época, olha, a gente passava um trabalho para conversar com alguém, mas aquilo era com tanta vontade. Hoje em dia, essa facilidade toda no WhatsApp, as pessoas mal abrem, já se xingam em vez de, sabe? E hoje tem muita facilidade, né? Eu sempre digo, meu Deus do céu, ao invés de você abrir o telefone para mandar uma mensagem ruim para alguém, poxa, primeiro pensa se vale a pena, o que você vai ganhar com isso? Vale a pena mandar, né? Enfim, então eu gosto muito disso, de fazer trabalhos, eu tenho vários envolvimentos com os moradores de situação de rua, com o Padre Wilson, também tem um dia de almoço que é meu, domingos. Tem uma hora que a senhora descansa? Tem, porque pelo jeito, a gente eu saí agora esse semestre do CVV, eu sou voluntária do CVV, do 188, que acumulou muito, porque Centro de valorização da vida. Eu assumi o Estado também, a Secretaria de Assistência, mas aí fiquei 4 meses, como eu tinha que sair para viajar, que eu tinha uma viagem, eu não voltei. Porque não me via muito assim, sabe, dentro do Estado. Eu me vejo mais como voluntária, eu me vejo mais ajudando o Estado como voluntária de obras do que algumas fazendo burocracias parte que dele. atrapalham, né? É um pouquinho mais difícil, né? Mas admiro, assim, as pessoas que lá estão e acho que é um governo honesto, tudo justo, né? Com muita vontade de fazer acontecer. Mas eu me acho muito rápida para essas coisas, então eu senti um pouco de dificuldade. Enfim, mas é isso aí na vida, né? Eu gosto de encontrar pessoas, eu gosto de tudo, sabe? Eu acho que não tem o que eu não gosto. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Se fala muito hoje no empoderamento feminino, né? Que é um assunto prioritário e ele deve estar sempre em debate, sempre em ênfase. Mas nós temos o exemplo da senhora que perdeu o marido com 36 anos, era profissional, né? Trabalhava com 3 meninos, um totalmente dependente da senhora, e por isso que eu disse no início, né, que também é um exemplo muito forte de superação da força da mulher e da força da mãe, né? E a senhora se viu com 36 anos, uma menina também com 3 filhos, sem um marido. De onde é que a senhora tirou forças para tocar a vida nesse momento? Hoje em dia, a senhora citou, né, as coisas são muito rápidas, muito fáceis, as pessoas hoje em dia tendem a problematizar muito coisas simples que não são problemas, né? E a senhora se viu numa situação como essa. De onde é que a senhora tirou força? E para ser esse exemplo de superação para todos nós, a gente está falando o quê? De 30 ou 35 anos atrás. Ou seja, a mulher catarinense já é empoderada há muitos anos, né? Se fala muito hoje em dia em empoderamento, mas a senhora é mais um exemplo de que a mulher catarinense já vem empoderada de muito e muito tempo. A gente tem que ser muito determinada. Eu sou uma pessoa muito grata pela vida, sou muito religiosa dentro de mim, sabe? Para mim, a vida é a religião e Deus está dentro das pessoas. Então, cada um tem a sua centelha divina, né? A gente foi feita, segundo a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho uma centelha aqui. Eu tenho que me respeitar e eu tenho que me amar e tenho que amar os outros, que é o meu semelhante, né? Então eu sempre fui assim muito grata, muito religiosa nesse olhar assim de ver as pessoas, e por isso que eu respeito muito o próximo sempre, né? Porque a vida dá muita volta, né? Às vezes a gente está lá numa situação, daqui a um pouco você está numa situação inversa do teu semelhante, então você tem que sempre se respeitar muito em qualquer situação que ele esteja. E ao mesmo tempo fui muito determinada, né? Porque eu também fui criada só com a mãe.
né? Meu pai nos deixou com 3 anos. Eu não tive exemplo masculino nenhum para poder criar 3 filhos homens. Eu me assustei um pouco, assim, no primeiro momento. Como é que eu vou dar essa força para eles? Mas a minha mãe também era uma pessoa que não era nada amorosa, mas ela dava uns limites na hora certa, assim, sabe? Tudo nela fluía, uma preocupação incrível, assim. Não era muito amorosa, que eu digo assim, de chamegar, mas ela tinha um carinho especial, né, por mim, por toda a família. E eu tinha que também cuidar dela, né, ao mesmo tempo que morava em Brusque. Nunca quis morar aqui comigo, porque ela não gostava de Florianópolis, ela queria ficar no cantinho dela. Então, eu criei eles assim, com muita determinação, né? Com muita vontade de fazer as coisas. Eles sabiam que para poder ir todas as tardes na Astel para praticar o esporte, tinha que vir da escola, de ônibus, no ônibus já faziam os deveres, já faziam... Então, as coisas assim fluíam, sabe? Eu tive assim, meu Deus, sou muito grata, porque... É óbvio que você é um pouquinho segregada da sociedade. Afinal de contas, uma viúva com 36 anos sempre pode causar perigo, né? Nas famílias, segundo eles. Naquela época tinha preconceito? Tinha. Porque, sim, as próprias mulheres diziam, não, Alice não, tu não, né, Alice? Porque nós somos todos casais, tu solteira, então você acaba sendo excluída dos grupos, assim, né? E eu também nem tempo tinha, depois o Guilherme também me exigiu muito mais de mim. E assim, eu diria para ti que, obviamente, que se passa algumas noites em claro. Eu tive muita dificuldade. Guilherme ficou muitos anos sem dormir, muitos anos. Eu sempre dormi muito pouco, 2 horas, 3, assim, por dia. Eu revezava com a minha moça para poder outro dia trabalhar. Mas nada disso, assim, me marcou, sabe? Se eu for ter que lembrar alguma coisa, ai, que tragédia, não. Eu diria que, claro, que é muito ruim você ficar, às vezes, muitas noites sem dormir. Aí você tem que tirar um sábado de manhã e dizer, não, hoje eu vou descansar para poder ter fôlego para a semana que vem. Era uma das coisas, assim, que às vezes me machucava um pouco, porque tu não sabia o que fazer mais no final, né? Precisava estar descansada, precisava trabalhar com a cabeça, mas não sabia como. E agora tem esses fatores assim, né, que hoje, por isso que eu acho que eu olho tanto pelo outro, porque eu já passei por vários momentos de ser segregada, momentos de não ter ninguém, porque eu não tenho irmãos, não tenho nada, né, então a senhora é filha única? Sou filha única, minha mãe morava longe, então quando acontece alguma coisa que eu vejo que eu posso ser útil, eu sou, porque eu também tive amigos, eu tive na parte amigos também que se colocaram solidários, né, então quando a gente vive uma situação assim, a gente se coloca muito no lugar do outro, sabe? Então esse é um fator assim, às vezes eu ando longe porque o fulano perdeu a mãe, não sei o que, não, eu vou lá, porque é o momento que a pessoa precisa, porque tu já passaste por isso, então tu sabe como é que é a história, né? Dona Alice, eu vou deixar a senhora tomar uma água, porque a gente precisa fazer os nossos patrocinadores, porque olha, essa história de vida, porque muita coisa que a senhora fala, às vezes alguém já passou, ou a gente já ouviu alguém que já passou por isso. Eu quero começar falando dos nossos patrocinadores, eu vou falar da Floripa Gelo e da Floripa Água, essas 2 empresas que são do meu parceiro Cristiano, empresas essas que ficam na Palhoça, na Praia de Fora. Você que tem aí alguma casa noturna, você que tem alguma balada aí que precisa de gelo em grande quantidade, você que é empresário que vai fazer um evento, você pode entrar em contato com o Cristiano da Floripa Gelo, que lá ele tem aí gelo em grande quantidade, os caminhões que levam com qualidade, segurança, preço bom na Floripa Gelo. E se você tem aí uma caixa d'água que precisa encher, uma piscina que precisa encher com água potável e também precisa desse transporte com qualidade e com segurança, você pode entrar em contato com o Cristiano também na Floripa Água Potável. Eu vou deixar o telefone para vocês, o contato é o 48 99971 8497, 48 99971 8497. O Cristiano atende também na Floripa Gelo e na Floripa Água. Você pode ligar para ele nessas 2 situações, tanto para comprar gelo em grande quantidade, como se quiser abastecer também com água potável. Fala, minha querida Claudinha. Então, tem a nossa oficina Pitcar, né? A oficina que é especializada em lataria e pintura, carros nacionais importados, os nossos amigos, a Dani e o Mimica.
Fica ali na Rua Moura, 111 Barreiros, São José. O telefone é o 48-30-34-1928, 99967-7869, avalizado pelo Fábio, que bateu o carro e o carro foi para a oficina, ficou zerado. Restaurante simples e natural, um abraço para Cis, proporcionando alimentação consciente, tem café, doce, sucos, tapioca, açaí. Fica ali no Córrego Grande, Rua Joe Colasso, bem conhecida, 76, telefone 484009-3001. Dona Alice Kirten, me diga se eu estou errada, 17 de agosto, mais um ano do Instituto Guga Kirten, é isso? 23? 23º. Estou bem informada. Como é que está o trabalho nesses 23 anos aí? Maravilhoso, né? A gente já conseguiu atender mais de 108 mil pessoas, já investimos mais de 50 milhões, né? Então, são sempre recursos que não vem nada de Estado, nada de nenhum recurso público, né? Tudo, claro, alguma coisa pela lei de incentivo do esporte e outras tantas com parcerias de empresas privadas, a própria família, né, que ajuda. Então, nós estamos hoje projetos desses que eu digo que atendem pessoas com deficiência, instituições em 189 municípios do estado, com 594 projetos. Nós temos estamos atendendo 420 crianças e adolescentes de 7 a 15, que a gente atende normalmente até 16, acompanha no ensino médio, ainda consegue uma bolsa de estudo para a universidade. Então, são pessoas que entram conosco. Hoje nós temos professores no Instituto que começaram conosco com 7 anos e já voltaram e hoje são professores. Então, isso nos dá muito prazer, né? Gratidão, né, por termos conseguido. Trabalho curso de cuidador terapêutico, já é o 11º ano, que a gente forma 70, 80 por ano, todos saem do curso já empregados, né, porque hoje precisa muito de cuidador para idoso, para criança, para deficientes. Então, é um trabalho muito bom. E nesse dia a gente sempre faz alguma coisinha. Antes fazíamos grandes, antes lá no Pedro Ivo, já fizemos na universidade, em auditórios grandes, um evento maior, mas hoje fizemos só um almoço, sempre no dia depois da pandemia, a gente sempre, todo mundo reduziu, né? Para os parceiros só. A ideia do Instituto nasceu da senhora? A gente sempre, até porque é a minha experiência de trabalho, né? Mas, na realidade, assim, eu e os filhos, a gente achou que, como a gente ficou tão grata de ter conseguido a evolução na carreira do Guga, ele ter conseguido, que não custava compartilhar. A gente sempre eu sou voluntária na minha vida desde os 14 anos, né? Eu sou voluntária, já fui de diversos lugares, hoje ainda sou de vários outros movimentos, do Instituto, do ICOM, do Instituto Comunitário, sou conselheira, enfim, de outras coisas todas, porque esses meus trabalhos todos como presidente é tudo voluntário, tanto a Federação das APAES, como é tudo voluntário. E então a gente achou que valeria a pena a gente criar uma instituição para, inclusive, fazer um investimento social e não só mais um ato filantrópico, né? Então eu sempre digo, a gente institucionalizou a nossa filantropia de família. Vamos criar um instituto, abrir parcerias e tal. E assim que a gente fez, foi assim que nasceu o instituto. Mas a senhora vê que a sua vida ela foi uma antes da trajetória do Guga e uma depois? Como é que foi isso? Como é que a senhora lidou com isso? Até porque a perspectiva o meu sonho de aposentada era viver numa casinha de madeira, numa praia mais solitária, que quase nem existe mais hoje, né? Mas enfim. Mas aqui em Florianópolis? Nem sei se seria aqui, eu acho que sim. Mas assim, eu imaginava isso, né? Nunca imaginei ir para o exterior, para viajar, não tinha esse interesse, né? E, claro, a gente perde muito a privacidade também, né? Então, sempre teve que ficar com o Guga. São os ônus e o bônus, né? Que se tem. Mas a gente só tem gratidão, né? Claro, é uma coisa que, meu Deus do céu, ninguém fez para isso acontecer, e isso aconteceu pelo esforço e trabalho dele, né? Claro, ele e o Larry e a gente mesmo foi acreditando à medida que ia subindo, né? Poxa, você tem condições, que bom como você joga bem, e vai, até que de repente ficou o número 1 do mundo, né?
43 semanas já Agora foi... o Rafa também foi muito responsável por isso, né, dona Alice? O Rafa abriu mão de toda uma carreira e cuidou das coisas dele, né? O Rafa tinha uma meta desde estudante, uma meta que aos 23 anos ele seria administrador de uma carreira esportiva. E aos 23 anos o Guga com Do 20... irmão? Uma família sensitiva, né? A senhora... Pois é, isso que eu tava pensando família agora. sensitiva é essa, rapaz? Aí o Guga tinha 20, foi o Roland Garros e ele 23, e aí ele deixou, ele dava aula de tênis, tudo, o pessoal adorava ele como professor, enfim. Como é que, assim, ó, o mundo todo conhece o Guga, o mundo todo se apaixonou pelo Gustavo Kirten, pelo que ele é, a maneira que ele é, o jeito que ele é. Ele sempre foi assim? Como é que ele foi moldado? Como é que isso aconteceu? Porque ele, pra gente, é como se ele fosse a gente. Assim, a gente queria saber como é que é. E uma coisa que chama atenção, dona Alice, para quem é de fora, para quem não é de Florianópolis, e enxerga o Guga um ídolo nacional, o que de fato ele é, né? Talvez ele esteja entre os 3 maiores ídolos do esporte de toda a história do Brasil. Ele, o Pelé e o Ayrton Senna, né? Os outros vêm abaixo deles. E a gente está acostumado a encontrar o Guga de vez em quando tomando café. No surf, No surf, uma ressacada, de chinelo de dedo, uma simplicidade, uma humildade, um carinho com todo mundo, que quem é de fora não acredita. Não, mas como é que tu encontrou o Guga no mercado? Sim, o Guga vai no mercado. E eu acho não, tenho certeza, que isso muito vem da formação de casa. Não, mas sabe por que eu perguntei isso? Porque, por exemplo, a gente vê que a senhora é uma mulher, como a senhora falou, a sua mãe era uma mulher muito fechada, tal, era amorosa dentro daquela possibilidade. Chamou a senhora de fechada, dona Alice. Não, a dona Alice... Discreta. É, isso que a senhora é mais discreta e tal. E o Guga tem uma coisa nele, uma aura nele, um negócio que ele é impressionante. De onde veio isso, dona Alice? Na realidade, é assim, ó, eu tive uma felicidade enorme porque eu não sei nem o que é adolescência entre meus filhos, nada, porque eles nunca brigaram, nunca, sabe? Sempre um ajudou. O Guga sempre queria imitar o Rafa. Até hoje, o Guga respeita demais o Rafa. As coisas são sempre decididas com o Rafa e comigo. A gente até hoje decide as coisas em comum, sabe? Tudo da empresa, do Se Grupo fosse um pai Guga. mesmo, né? Um segundo pai, né? Ele considera, então a gente faz tudo isso em conjunto e sempre foi assim. Então houve sempre muito respeito, sabe? Entre a gente. Mas assim, ao mesmo tempo, carinho, amor. Eles também têm um carinho muito especial por mim. E eu faço tudo o que posso para eles, pelos netos, né? Eles viajam, sabe? Que eu vou lá, fico na casa com as crianças, me dedico. Então, e o Guga foi criado nessa simplicidade, porque na realidade, eu acho que o Gui facilitou muito isso, que eu sempre digo, você pegar um troféu com uma mão e ter que trocar a fralda e dar comida na boca com a outra, mostra que as duas mãos são iguais, que tem o mesmo peso, o mesmo valor, né? Então, e não tem por que ser diferente, né? Na vida, pegar um troféu é um dia, pega o troféu, volta, depois continua a luta. Tanto que, no outro torneio seguida de Roland Garros, quando ele perdeu, a imprensa também já foi com tudo em cima. Isso foi um, fogo de palha, não sei o quê, enfim, né? Porque para o Brasil, infelizmente, não tem outro lugar que não seja o primeiro. Isso. Não tem segundo, não tem terceiro. Isso aconteceu Na com Medina Europa, agora também. O segundo é o primeiro dos últimos, né? Na Europa, Isso é do você brasileiro, né? ficando entre os 10 primeiros, 50 primeiros, é muita coisa. E você aqui, imagina, ficar entre 50, entre 10, não dão né? valor, Ou tu né? és o ou não és ninguém, né? E Sustentar isso deve ter sido difícil, né? E a gente criou assim, na simplicidade, né? Meu Deus, eu sou amiga de todos, eu não tenho, só porque eu sou um pouquinho mais preservada, mas assim, né? Essas coisas muito de aparecer, de TV, assim. Mas o pessoal de Brusque é meio assim também. O pessoal de Brusque, eles são muito religiosos, muito aquele pessoal ali, a gente que vê que é muito, muito religioso. Senhora, eu vou botar aqui o nosso patrocinador, porque ele fala muito bem da senhora, inclusive é até parente da senhora, né? Então eu não posso deixar de mostrar a marca do nosso querido Marcelo Baracuí, que foi o nosso primeiro patrocinador. Ele foi o cara que, quando a gente teve essa ideia, ele disse, não, eu vou ajudar vocês, eu quero que vocês também, né, da mesma forma que eu consegui crescer. Então eu vou falar da Ip Sorvetes, depois a dona Alice já conhece bem, porque o nosso querido Marcelo Baracuí é da família, né? Um abraço para ele. Um abração para ele. E aí eu queria falar para vocês do nosso grande Ip Sorvete Prêmio, há 13 anos aqui em Florianópolis,
Nosso querido Marcelo Baracuí, que tem a sua empresa ali no Saco Grande. Tem a loja da fábrica ali na SC401, que é onde a gente vai toda semana buscar os sorvetes no palito. Pode abrir aí, fica à vontade. Quem vê diz que não tem nada aqui não, dentro, tem. A gente prova que tem. A gente prova que tem, é verdade. E para você que não conhece, isso aqui não é picolé, é sorvete no palito. É só sorvete mesmo. É só sorvete. É o sorvete no palito. São sabores especiais, sem glúten, sem gordura trans, sem corante, zero lactose, sem açúcares. Então, tudo isso aí você encontra somente na IP Sorvete Premium. Qualidade comprovada e também muita saúde. Tem todos aí, dona Alice. A senhora pode escolher à vontade, que a gente traz um de cada, porque o Nicolas gosta de levar para casa para as crianças dele e não deixa ninguém levar para casa. Obrigado. Na volta eu vou comer. Então Fica à vontade. Deixa eu botar o telefone aqui da IP Sorvetes, 48 é o código, 4104-1003, 4104-1003, ou vai lá no @ipsorvetes lá no Instagram. Já emenda com outro aí que tu não fez. Vambora. Que eu te atropelei, desculpa. Vamos lá. Vou falar então agora da Volkspeça Mecânica Multimarcas. Você vai botar na tela aí, ó. Volkspeça Mecânica Multimarcas, lá no Balneário do Estreito, do meu querido Júnior, há mais de 50 anos no mercado. Fica lá na rua São José, bem fácil de achar, na rua do Fórum ali do Estreito. Troca de óleo, bateria, freio, suspensão, embreagem, correia, injeção eletrônica, revisão preventiva, tudo você encontra na Volkspeça Mecânica Multimarcas. Telefone, anota aí, ó, 48 3244 0314. 32440314, você encontra tudo que você precisa para arrumar o seu carro lá na Volkspeça Mecânica Multimarcas. Dito isso, vamos de Alice Kirten. Dona Alice, eu li uma entrevista sua que a senhora diz que me corrija, o lema da sua vida, ser alguém para alguém, é isso? É, o meu lema do curso normal, eu achei tão bonito, eu digo, meu Deus, é bem isso que eu quero ser, que eu sou, que eu gosto, é ser alguém para alguém, porque tem que ter um sentido na vida, né? A gente tem que ter um sentido de deixar alguma coisa, um legado, e levar não se leva a nada a não ser a vida que se vive, né? Então levar, porque no caixão não tem nenhuma gaveta para levar nada, então só tem isso mesmo, espaço para a vida que você viveu, então essa tá toda dentro de ti. Então você tem que deixar uma marca, alguma coisa para as pessoas pelo menos lembrar positivamente, né? É óbvio que a gente não é perfeita, eu não sou perfeita, devo cometer um monte de erro, mas se eu cometo, eu até quero que as pessoas me avisem, né? Quem estiver me ouvindo, porque a gente tem tempo para consertar. Né? E esse que é o mais, eu acho que é o mais certo, é a gente perdoar e a gente ser perdoado e a gente pedir desculpa, ser humilde, né? E a humildade é uma das coisas que eu sempre trabalhei muito com meus filhos, né? Por isso que eu acho que eles são todos assim muito humildes, sabe? Porque não tem o porquê, né? Eu sempre digo, se tu chamar o Guga, não espera nunca dele um sapato, uma coisa assim. Normalmente ele vai vir de bermuda, de chinelinho e tal, mas é ele, né? E vem, e se tu colocar ele para falar, ele fala maravilhas, e Guga discorre muito bem temas assim, várias línguas, em várias línguas. Eu lembro quando ele ganhou o Roland Garros, estava todo mundo no colégio, parou o Brasil inteiro. Sim. E que ele fez a fala dele em inglês, talvez em italiano, aquilo encheu a gente de orgulho. Falei, meu Deus, a gente era moleque, né? O Guga, um pouco mais velho, falando em várias línguas, e tem uma passagem que comprova tudo isso que a senhora falou, da simplicidade, da humildade. Eu encontrei o Guga, a sua nora e seus 2 netos nos Estados Unidos, na fila de um restaurante. E o primeiro impacto é já abrir aquele sorriso de ponta a ponta. Pô, o Guga. E o meu filho tinha 6, 7 anos. Pai, quem é? Falei, filho, esse é nosso herói. Ele é nosso herói. Falei, ele é nosso herói, filho. E ele é manezinho que nem a gente. Aí o meu filho, Pedro Henrique, hoje está com 12, 13 anos, já deu um abraço, o Guga já bateu foto. E os americanos, eles ficaram abismados com a delicadeza, com a gentileza, com o carinho e com o respeito do Guga com todo mundo. Ele estava na fila para entrar no restaurante, era o mesmo restaurante que nós estávamos, eu, minha esposa e meus filhos. A sua nora também muito gentil, muito querida, e abraçando todo mundo e batendo foto e conversando. Eu falei, meu Deus, esse merece. Esse é campeão. Por que ser diferente? Mas é que nem todos são assim. Isso nos dá um orgulho, dona Alice. Orgulho, nós temos nós orgulho. Da imprensa já vivenciamos muitas pessoas completamente diferentes, entendeu? Completamente diferente, que não conseguiu 1/10 do que o Guga conseguiu, 1/100.
e se acha um rei da Espanha, aquele absurdo. Eu me lembro que eu fui entrevistar ele capricha, hein? Eu falei, amigo, agora eu me ferrei, que pergunta que eu vou fazer para esse homem? Mas sempre muito gentil com todos, né? Mas, Claudinha, deixa eu só aproveitar que a gente está falando de filho, falamos do Rafael, que foi grande parceiro da senhora também na criação dos meninos, do Guga, e o Gustavo. O Gustavo, que a senhora o levou no colo durante a vida inteira. E lhe digo isso muito emocionado, porque na minha família nós tivemos também um especial. Minha tia... Guilherme. Desculpa, Guilherme, perdão. A minha tia Dalva, com 1 ano e meio, talvez, ela teve uma meningite. Eles eram do interior de Santa Catarina, de Lauro Miller. E ela ficou com uma gama de sequelas físicas e cognitivas muito grande. A minha avó faleceu com 80 anos. Ela cuidou da minha tia até os 56 anos, 52 anos, quando ela faleceu. E a minha avó vivia pela filha, né? Ela tinha mais 10 filhos, mas a tia Dalva era a filha que precisava dela, e a minha avó já com 77, 78, cuidando da filha ainda. O relacionamento da senhora com o Guilherme e a passagem dele, porque isso comoveu o Brasil inteiro, porque todos nós tínhamos o Guilherme como alguém muito próximo da gente, né? Pelo Guga, pela senhora, pelo carinho da família. E a gente sente que a senhora já, né, a senhora citou aqui, que a senhora já sabia que a senhora iria trabalhar com pessoas que necessitavam de um apoio maior. A senhora sentiu que talvez ficasse sozinha, jovem, com o seu filho. Como é que foi essa situação? Foi um eterno aprendizado, né? Porque todo dia é uma coisa. A gente fez também de tudo. Eu passei por todas essas fases. Não passei bem porque essa eu acho que eu pulei exatamente pela certeza que eu ia ter um filho assim. Eu não passei por essa fase da negação, uhum. né? Mas a gente foi à luta de tudo que poderia, né? Para ele ver o que melhoraria, enfim. E depois a gente viu que ele era para ser assim mesmo como era e que a gente tinha que aproveitar dele o que ele tinha de bom, né? E era uma criança muito feliz, adorava pegar o Guga no aeroporto, levar não. Esse entendimento ele tinha, você tirava. Quando você ia levar, ele virava, cadeira não, e ia adiante. Ele não entrava para levar o Guga para viajar, só para buscar. Que legal. Coisa de mano, né? Oh, que massa. Bem bacana isso. E, enfim, ele adorava essas coisas das festas. O Guga fazia roda de violão e tudo. Sempre chamava o Gui tá acordado, tá? Então manda ele aqui. E ele, na época, então, depois do Guga, a gente já colocou uma pessoa para ajudar, mais um cuidador, né? Que ia embora de noite eu ficava. E assim, eu tive a felicidade que quando o Gui faleceu, a gente fez durante o aniversário dele, de 28, eu festejei 2 dias antes do aniversário dele. Ele faleceu dia 7 de 2007, aliás, dia 3, ele nasceu dia 3, eu festejei 6 e ele faleceu 7, faleceu um dia depois. 28 anos. 28, eu festejei ele em casa, com os amiguinhos da pai e tal. Mas ele tava assim, caído, assim, depois a gente vendo os filminhos, assim, a gente vê, né? Ele disse, meu Deus, o Gui caído, por que Gui levanta nada? Aí o outro dia a gente já viu, e assim, ó, a gente teve a felicidade de estarmos todos aqui, porque eu viajava para o estado, o Guga viajava a trabalho, o Rafa acompanhava o Guga, e não, nós estávamos todos aqui. Né? Então eu vi de manhã que ele não estava bem, mandei para o Renato da farmácia da Lagoa, que nosso amigo. Renato era o nosso médico e até hoje a gente consulta. Ele tem um filho com síndrome de Down que é o Renatinho, é demais. O Renatinho é mais inteligente que o pai, porque o Renatinho é figueirense. Então, eu pego no pé dele. Eles são os amores. E aí o Renato disse, Alice, acho bom tu levar para o médico, porque eu acho que tem que caprichar mais aí. E a princípio, eles achavam que era pulmão. E porque eles têm muita facilidade, né? Quando a pessoa não deglute direito, que o Guilherme tinha, meu Deus, te passou muita dificuldade para ele comer. Muitos jogos eu não fui para o Guga, né? Aliás, eu não podia ir quase a todos, porque eu trabalhava. Mas que aí ele ficava ruim, internava, ia para UTI, tinha que ficar. Então, teve várias passagens de hospital, mas aí naquele dia eu consegui o médico, o Cavalazzi, 1h, mas me deu aquele estalo às 11 horas, vai para casa. Eu estava na Teleste, pedi para ir para casa,
E aí eles disseram que... Não, aliás, não estava na Telesp, estava no instituto, já não trabalhava mais na Telesp. Aí eu cheguei em casa, eu olhei para eles, estavam fazendo nebulização, e disse, não é pulmão, não é pulmão. Eu já achei que era coração, e foi coração mesmo, né? Olhei, eu disse, isso é coração. Aí a gente foi, já liguei pro Cavalato, eu estou indo pro HU, porque eu não chego mais a lugar nenhum. Ele não pode, eu digo, não, é verdade, passei por cima de meio fio ali da beira-mar e fomos para lá. E realmente, aí fiquei com ele conversando até o último suspiro, assim, eu não sei de onde que eu tive força, mas eu Ele tive. tinha alguma previsão de vida? Quando... 7 anos, depois passaram para 14, depois o médico não disse mais nada. 7, 14, 21 e 28. E aí eu Isso é a sei força do amor, cara. que ele 4 foi, vezes mais, velho. Isso é a força do fui amor. conversando, Gui, escolhe, o teu pai tá lá em cima para te receber, eu tô aqui para te cuidar, enfim, olha, eu não sei como é que a gente teve força, eu sei que fui até a última, aí eles só disseram, ó, dona Alice, agora é só se a gente entubar. Aí eu disse, não quero mais que ele sofra, não. Então, porque eu já tinha feito até massagem no coração. Aí, não, choque, ele é só choque. Eu disse, não quero. Aí, agora não. Aí ele foi. E aí estávamos todos lá, sabe? A gente que trocou ele, a gente que arrumou. Então, assim, foi uma coisa, tipo, eu recebi e entreguei, né? Não foi uma coisa assim, sabe? Me tiraram assim, não. Foi uma coisa que bem eu me senti processo, assim. Eu né? recebi e estou devolvendo. Tá O seu filho, Rafael, também tem filhos deficientes? Gêmeos com deficiência física. Física, como é que... São bem dependentes também. Eles... Bem dependentes. Mas mesmo assim, com toda a dependência e até de fala, ele fala mais o sim e o não, e algumas poucas palavras ele está fazendo pedagogia na UDESC. Tudo maravilha. nele é modificado, a forma de fazer a frase toda pro sim e pro não, sabe? As provas, tudo, né? E é muito legal, ele legal. ama. E o Leonardo, o outro, que já tem mais as possibilidades de fala e tudo, ele, mas assim, também só aqui de dedo de Parece que Deus chegou e disse, ó, tu vai para essa família, porque essa família... E ele Mas- já trabalha conosco na franquia das escolas Guga, o Leonardo, os gêmeos. Qual a idade São deles? gêmeos, 21. Ah, já estão com 21. Eles só têm os dois? Não, tem uma menina de 18, que já está na universidade, e um menino de 14. O Guga tem quantos filhos? 2, uma de 11 e um menino de 10. Meu Deus, eu tô ficando velha, meu Deus. Eu vi esse guri pequeno. Tá ficando velho? Não, tu és velho. É, É mas é. diferente, não tá ficando. Mas, Dona Fábio, Alice, como é Deus que tá... escolhe as famílias. Deus escolhe as famílias. Como é que está a questão da pessoa com deficiência no Estado? A senhora viu a evolução? Tivemos aí uma pandemia que deve ter atrapalhado e muito, né? Essa ajuda, já que a senhora faz tanto esse trabalho voluntário. Como é que está essa questão no Estado hoje? Estamos avançando? Precisamos de mais? Sim, a gente tem alguns avanços aqui. A gente tem uma fundação catarinense de educação especial, né, que cuida muito dessa parte, mas a gente ainda falta muito assim para o processo de inclusão, até na acessibilidade, né, das coisas, falta demais assim. Eu acho que tem que ter mais, tem um monte de lei, mas não tem fiscalização das leis, Esse é o as problema pessoas do não Brasil, não a fiscalização. cumprem, né, o que tem que fazer. É uma pena isso. Ele fala de né? boca cheia mesmo. Desculpa, dona Alice. Eu peço desculpa, dona Alice. porque Isso é mal criado, de boca cheia, falando Não no tem microfone. problema, imagina, fica à vontade, é tão bom comer. Não fala isso, Dona Seja Alice. de comida, eu não me... Não, sabe eu por quê, amo dona Alice? Porque comer. quando a senhora fala de fiscalização, é uma coisa que eu sempre bati a vida toda na minha... Eles fazem 500, 900 milhões de lei, mas não cumpre, né? Mas daí tu liga na prefeitura, tem 2 fiscal para aqui, um É fiscal para porque aqui. falta muito ainda a preparação de alguns professores, sabe? A gente está num processo evoluindo, mas falta muito, segundo o professor. Isso tudo são coisas que ajudam, mas que você tem que ir evoluindo aos poucos. Mas a Santa Catarina ainda é considerado um dos estados, assim, Menos melhor. ruim. Exatamente. Menos ruim no que tange a inclusão da pessoa com deficiência. O que seria de emergencial agora, a senhora acha? Nessa questão? Tudo é emergencial, né? Eu vejo assim que o cumprimento das leis é uma, né? Que tem tanta lei, mas porque a gente tem que dar oportunidade, né? Para as pessoas. A gente tem que preparar melhor os professores, isso aí tem... Hoje em dia nós temos um número elevadíssimo de autismo, que é uma coisa que vem chegando. Nós somos 60% da clientela nossa, rapazes, e tem problemas com autismo, né? Passou a síndrome de Down. Hoje, cada 36 tem um com espectro autista, ser humano. Sério? 1 em 36. Olha só.
Pensa bem. E as pessoas não estão preparadas, né? Não estão preparadas. E existem grandes possibilidades. E essas pessoas com espectro autista, normalmente, quando eles não têm nenhum distúrbio de comportamento junto, eles são muito inteligentes, né? Então, você tem que também estar com os professores. Então, é uma constante aprendizagem e capacitação que você não pode parar, sabe? Você tem que estar em constante desenvolvimento disso para poder dar conta da demanda que está chegando, né? E essas reuniões que a senhora está fazendo, né? Bom, a senhora trabalha no Instituto, na Federação das APAES, é voluntária, acho que mais de 13 instituições que eu estava lendo sobre isso. Eu já fui de 13, mas agora já teve época que eu fui de 13 uma vez só. Mas agora também sou lá do Padre Wilson, e o CVV que eu deixei um pouco, do ICOM, meia dúzia de coisas. As discussões giram em torno, então, dessa... Porque a gente agora faz parte, gira em torno disso, de eternas capacitações, tem que arrumar dinheiro o tempo todo para isso. Você tem que ir atrás, né? A federação que faz as capacitações grandes e você tem que estar sempre atrás de momentos. Agora a gente tem por aí, rodando no estado, a gente chama de show de prêmios. É através dessa rifa, eu que consegui os prêmios todos com os meus filhos, quer dizer, eu e meus filhos conseguimos com parceiros. É uma rifa grande que sempre concorre no Natal. São 3 carros, uma moto e uma TV 50 polegadas. Cada pai vende, aquilo que ela vende fica para ela 90%. 10% vem para nós para pagar a despesa do contexto. Porque tem muita despesa para mandar fazer os blocos, são 50 mil blocos. Só a confecção dos blocos já dá 140 mil. Tem os impostos, um imposto é 60 e pouco, outro 40 e pouco, que é toda legalizada pela Receita, pelo SECAP, toda legalizada. Mas é um dinheiro que as APAES ficam, principalmente no final do ano, para pagar aquelas despesas últimas de 13º, enfim, que tem né, às vezes uma reforminha. Então, cada um pega o número que acha que pode vender na sua cidade, o estado inteiro vende, é um momento legal, assim, se as pessoas me escutam, que comprem suas APAES. R$10 já está à venda? Já está à venda, né? R$10 o bilhetinho e concorre a esses 5 prêmios, né? E eu sou muito grata também aos meus parceiros, né? Que eu ganho Fiat do Felipe, da Fipasa. E também que era Felipe Companhia na antiga, né? A Fipasa tem a Genial. Bom da Cláudia, que a Cláudia é antiga, né? Aí a Cláudia... Eu não lembro da Felipe Companhia. Eu também não, isso aí Felipe vou deixar tu falar, porque eu não lembro. Tinha a música, o João de Barro, pra ser... não é? Construiu sua Meu marido casinha trabalhava lá dentro do corredor da Felipe. Dona Alice, quando é que a senhora se encontra com o Guga, com o Rafa e a família? Como é que é essa semana da senhora? Tem alguma... Vocês têm alguma coisa domingos, mais? Eu tenho uma casinha pequenina, em Santo Amaro, em Caldas, na ruazinha lá do hotel. Que delícia. Pequenininha para eu. Não anuncia, eu vou Dona muito Alice, final de semana. Tá. E aí, quando eu venho de lá domingos, de tarde, aí eu já venho com bolo e tudo, vou direto no Rafa. Lá em Jurerê, toma café, depois eu vou no Guga. Mas assim, a gente também se vê no trabalho, né? No instituto, a gente se vê que o Rafa trabalha todo dia. A senhora gosta de cozinhar? Cozinha para eles, não? Na cozinha, assim, os netos também gostam. O que a senhora gosta de fazer? Não, mas os netos gostam de besteira, arroz doce. Coisa boa, adoro! Não, mas esse pessoal de Brusque lá come bem. Aí tem umas coisinhas, mas lá eles fazem umas coisas boas. Lá. Mas a gente se fala todos os dias por telefone, sabe? Mas enfim, a gente se encontra mesmo mais final de semana. Eles não puxam a sua orelha que a senhora está trabalhando demais? Puxa. E os netos? Os netos também. Como é que a senhora... Aí eu fico tratamento com eles. Tem algum puxa-saco, assim? Tem aqueles mais chegados? Mas também é com limite. Ele tem que saber, né? Porque senão não dá, não dá conta, né? Não, porque às vezes pode subir pra cabeça, eu sou filho do Guga. Tem, né? A criação é muito, né? Tem tudo isso aí. E eu queria saber como é que a senhora se envolve nisso. Os meninos dizem sempre, agora a mãe que cuida faz o que quiser, porque ele já sabe que não faz. Mas sou muito liberal também, mas assim, também tem que ter alguns horários, algumas coisas, senão a gente não dá conta, né? O que tu ia falando? Vó é mãe com açúcar, né? É o que todos dizem. Como é que eles receberam, a sua família, esse convite? A gente já falou um pouquinho sobre isso no início do nosso episódio, da sua passagem pela Secretaria de Estado da Assistência Social. Como é que a família recebeu? E como é que a senhora a família não quis, porque não é que não quis, mas disse que ia ser demais. Mãe, a gente te conhece, tu és muito Caxias nas coisas, né? Acho que eles fazem vai tudo. Todo dia, porque, por exemplo, na federação não precisava
ir todo dia, né? Eu vou sempre de manhã e de tarde no Instituto. No Instituto já anda mais sozinho, na Federação também é temporário, agora dezembro acaba meu mandato também, mas já preparo outra chapa, Eu já enfim, vou a te gente botar já na entra chapa, também. vou botar na chapa. Não, já botar no botam meu bolsinho, também. nenhuma, né? Então, eles ficaram assim, mãe, vai ser demais, não vai ter tempo. E realmente foi muito, né? Muito mais assim, exatamente porque as coisas não rendem, né? Não andam. Então, aí quando eu saí, A senhora eu ficou lamento, porque assim, para mim também foi um pouquinho triste, assim, que eu vi tanta coisa que dá para fazer, mas é um processo, é Estado, tem suas regras, eu respeito isso, né? Eu já fui presidente da Fundação Catarinense de Educação É isso Especial que eu em ia perguntar pra 96, um ano e meio, que é a nível mais ou menos de secretaria. Mas lá tu tem um orçamento definido, tem as coisas mais definidas lá, né? E tu vê as ações acontecerem mais rápido do que na assistência. Então, a assistência, assim, é pena, porque em todos os lugares a assistência sempre é aquilo meio que o resto do resto, não tem onde pôr, põe lá, sabe? E é lamentável, porque a assistência social e direitos humanos perpassa por todos. Não vai bem na educação, para lá. Não vai bem na saúde, para lá. Então, ela Segurança perpassa... pública. Para lá. Então, se tu deres um pouco mais de oportunidade, condições nessa base, tu vê um desenvolvimento maior também, né? Eu sempre digo, direitos humanos, a política de direitos humanos, significa desenvolvimento econômico. Então, você tem que trabalhar bem isso para que você consiga dar uma oportunidade às pessoas, as coisas desenvolverem, para que você possa usufruir daquele elemento também como produtivo no Estado, sabe? E que ele tenha mais condições de vida. Mas foi pena, assim, porque a equipe o pessoal é legal, mas faltava um pouco mais de técnico lá, né? Precisa um pouco mais de Mas técnico. muito se especulou da saída da senhora. Foi falta de tempo por esse excesso de atividades acumuladas, que a senhora viu que a senhora não conseguiria estar tão presente? Um pouco foi, assim, mais porque eu não vi as coisas andar, né? Então, isso que eu fico... Aquele engessamento do serviço público. Engessamento do serviço público. Sim. Isso aí não bateu muito comigo. Faltavam uns técnicos, a gente tinha que ter uns técnicos lá. Eu ainda vou lá, hoje, por exemplo, vou lá, marcaram comigo, eu ainda ajudo, contribuo, dou uma sugestão ou outra, fase se quiserem, né? Mas a pessoa que estava com minha adjunta, que está até hoje, né? Quem é, dona Alice? É a Maria Helena Zimmermann, de Rio do Sul. Eles chamam de Kika. E ela que está como respondendo pela secretaria, né? E, enfim, o governador me chamou umas 1000 vezes depois que eu vim de viagem e tudo, mas... A senhora chegou a ficar doente no começo do ano? Eu tenho uma doença. O governador não acredita e não acreditou e disse que é gozação, mas eu descobri há uns 3 anos e meio, 4 agora já está fazendo, que eu tenho um aneurisma. Porque eu sempre tenho muita dor de cabeça, né? Então, eu tenho que meio que moderar um pouco as coisas, sempre quando... E lá eu fiquei muito mal de dor de cabeça. Porque aí eu não via, não acontecia, e aí você fica preocupada e quer fazer acontecer, e aí eu disse, não, sabe uma coisa? Volta às tuas origens, como diz o outro. Eu tinha saído dos dois lugares para não comprometer, né, assim, as ações. Eu digo, não, eu vou sair da federação, porque ela se beneficia em alguns momentos do Estado. Então, para não criar problema, choque de interesse, eu né? tirei, saí, e aí, então, eu disse assim, não, eu vou sair, vou desenvolver o que é meu, né? E vamos ver o que vai acontecer. Aí passear um pouquinho também, né? Certo, viajar. Dona Alice, antes da gente dispensar a senhora, que eu sei que a senhora já está... Já está olhando o relógio. Eu vou fazer os patrocinadores Mas aqui. estamos no horário, no horário. Não, eu já estou olhando ali, olhando para ela. Eu falei para eles, eu me comprometi com ela. Deixa eu fazer aqui, deixa eu falar desse cara aqui, que é nosso parceiro aqui, Dr. Henrique Dornbusch de Campos. Para mim, um dos melhores oftalmologistas que tem aqui na cidade. Ele que atende geral, mas ele tem a especialidade em cirurgia de catarata e também a cirurgia faco-refrativa, que é um implante de lente ali, você tira o óculos, não precisa mais usar óculos. A senhora deve conhecer, Dr. Henrique Dornbusch conhece, né? É estreito, Fábio? Hã? É estreito o consultório dele? Não, ele atende no Hospital de Olhos. Ah, tá. Ele é casado com... No Hoff? Isso, ele atende no Hoff e atende em Sara, no sul do estado. Casado com a Ana Lúcia Piazza, filha do Luiz Piazza. Dr. Henrique Dornbusch de Campos. O Hoff é bem parceiro do Instituto Instituto, Guga. né? Quem é que não é? agronômica, não é?
Quem é que... Não, o Hoff é que nesse luxo. Nercílio Tô Luz, sabendo bem doutor também. Hernani. Isso, doutor Garcia. Hernani. Mas quem é que não é parceiro do Instituto Guga? Todo Ó, mundo. parceiro do Google, do todo- Instituto aí. Ó. Estou falando então do Dr. Henrique Dornebusch de Campos. Você que quiser fazer uma consulta geral ou está com problema aí de catarata ou fazer a cirurgia faco-refrativa, anote o telefone aí, ó. 3212-0101. 3212-0101. Ele atua há mais de 30 anos e mais de 20 mil cirurgias realizadas. Hospital de Olhos em Florianópolis e na cidade de Sara. Atenção, rapaziada do sul do estado. Obrigado, doutor Henrique. Falar de novo do Oficina Piticari, Isso. especializada em lataria e pintura, carros nacionais importados, 27 anos no mercado, atende todas as seguradoras, Dani e Mimica. Desculpa, a gente chama ele de Mamica, dona Alice, mas só uma brincadeirinha. Um beijo para vocês. Telefone 48 30 34 928 999 67 7869. Tem também o restaurante Simples e Natural. Assis, um abraço. Proporcionando alimentação consciente, café, doce, sucos, tapioca, açaí. Joe Colasso, 76, Córrego Grande, 4009-3001. Tem que botar daqui a pouco o Instituto também, né, Guga? Aqui tem É. dá uma passadinha lá. Acho que o Teu Tempo vai ser parceiro Vai do ser Instituto. parceiro, aquela parceria, entendeu? Vamos perguntar alguma coisa para a senhora, de tanto que a senhora sempre fala do assunto, mas faltou alguma coisa que a gente não perguntou? Não, eu é que vou perguntar agora, como é que isso vai ao ar? Eu sou bem analfabeta. Não, ainda em algumas já coisas. conta pra ela, Nicolas, tu que é da rede social aí. Nós estamos fazendo a gravação na quinta-feira e ele vai ao ar na próxima segunda, que segunda é dia 14. 14 de agosto, a partir das Dia eu 14 sei horas. todo, porque eu A tenho senhora compromisso podia seguir 14, a- 15, 16. A senhora tem A senhora Instagram? tem Instagram? Segue a gente. Isso, entra lá, então tem tá Mas eu vou Instagram. mandar o link para a senhora. Manda pra mim, Vou mandar. eu tenho Alice Kirten direto. Sim, Ó. Já sim. manda pra mim. É, tá. Mando sim, pode Teve que se deixar. atualizar, né, dona Alice? Tem que E aí ficar. depois a gente pega os melhores momentos e coloca cortes no Instagram também. Acho que aquelas coisas que são mais interessantes. mais interessantes. Porque às vezes o que acontece? A pessoa não tem tempo de ficar 1 hora, 2 horas assistindo, mas ela vê uma fala da senhora de 1 minuto, opa, essa entrevista foi boa, vou lá. Então, para isso que a gente tenta Certo. trazer não só assuntos que a senhora fala todo dia ou fala com a imprensa em geral. A gente quer saber, como a gente falou, esse negócio que a senhora... Mas eu vou deixar então um corte de 1 minuto. Opa! Claro. E vou maravilha, pedir para maravilha. todos, vou pedir para todos que ouvem aqui o podcast E tem Tempo, Queria ver o Guga falar, tem tempo. que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer a oportunidade, mas queria dizer a todos o quanto que é importante as pessoas doarem o seu saber. Normalmente, não sabem, nem sempre as entidades precisam de dinheiro, de recurso, elas precisam muito do saber. Porque o que é o saber? Se você é um administrador, doe 1 hora, 2 por semana e vá lá com alguma instituição, veja como é que está a situação deles, assim também de psicólogo, de pedagogo, de qualquer coisa, de qualquer profissão. Precisando de Assim jornalista, como, por a gente tá aí. exemplo, pois é. Faz Assim voluntariado. como a gente tem o Hoff como parceiro, a gente tem uma parceria maravilhosa com eles. O que é isso, a parceria deles? Primeiro, eles mandam uma entidade que avalia todos os olhos das nossas 420 nossos educandos, aí seleciona lá os que têm algum problema, esses dá um com óculos. problema vão primeiro fazer a consulta, são 100 e pouco, dali sai uma parceria com a Ótica Carol, já isso faz aí. e Que ganha. maravilha. Ele já vai e acompanha todo ano. Então, assim, como nós precisamos de parcerias com médicos, sabe? Com neuros, ou não precisa ser toda hora, que seja 1 por semana, 1 em 15 dias, não tem problema, a gente precisa desse momento, por isso que eu digo que o saber, porque o saber da gente, o tempo hábil, o tempo de lazer da gente é uma coisa muito cara, né? A gente ser voluntário, eu sempre digo, é uma coisa que se eu fosse cobrar, eu ia cobrar muito, porque é a minha hora de lazer, né? Afinal, eu já estou aposentada e tal. Enfim, e a gente se dedica. Então, é uma coisa que tem um preço que não dá para pagar e por isso que é tão valioso. E o que custa para aquele profissional dedicar 1 hora por semana, ou de 15 em 15, ou uma tarde por semana? Tem muita gente que faz isso. E como isso é salutar para o desenvolvimento de toda a sociedade. E como faz, dona Alice, caso, né, já que a senhora o corte já está feito, a senhora pedindo a parceria, tem um telefone, eu sei que fica na Madre Benvenuto, o Instituto? Fica na Benvenuto. Aquele prédio Mas bonito tem ali, o né? telefone para contato? Devia Depois colocar eu o dei- site. Não, mas Então, você coloca o A gente site, coloca os né? caracteres. Você põe o site porque... E aí pode entrar em contato ali?
Entre em contato e já lá diz, tem um item Tem que tudo diz lá, né? como posso ajudar. E eu digo não só para o Instituto, para qualquer coisa que você tem perto da sua entidade, outra instituição. Eu faço essa campanha sempre para qualquer instituição, qualquer lugar. Não é para nós, sabe? Instituto, é para qualquer uma. Isso que é importante. E a gente precisa muito disso, né? Do corpo de voluntariado. Eu vejo o Padre Wilson Groh, tem um trabalho maravilhoso, e ele tem muitos voluntários. Meu Deus, muito mais do que o Instituto. O Instituto trabalha muito com profissionais pagos, porque no atendimento direto não dá. Mas ele, como tem muitas mobilizações de campanhas e eventos, então ele precisa muito. Precisa daquele que vende a rifa, daquele que faz, que procura o prêmio, entende? Então, é para que angariar fundo para poder desenvolver o trabalho que é feito com profissionais. A senhora se acha um grande exemplo do voluntariado de Santa Catarina para muita gente que, de repente, já agradeceu a ajuda que a senhora tem dado para tanta gente, assim, a senhora sabe que vai deixar um legado, assim, para muita gente em Santa Catarina, a senhora tem essa consciência? Eu não diria que eu sou um grande exemplo, não. Eu faço apenas a minha parte, né? Por isso que eu digo que cada um fizer a sua já é um grande feito, né? Porque cada um fazendo a sua parte. Agora que, é claro, eu sou muito grata por esses momentos que eu escuto todo dia. Pô, a senhora já me ajudou aqui e tal. E eu gosto disso, eu faço isso com prazer, né? A maioria das coisas meus filhos nem sabem que eu faço, ajudo, enfim. E fico sabendo às vezes por mãe, fulano disse que a mãe fez isso, aquilo e tal. Fiz sim. Mas eu vejo que, olha, eu acho que dá para morrer um pouquinho tranquila. Dona Alice Kirten. A Dona Alice tem compromisso, gente. Eu não vou nem citar o que a Dona Alice é, porque senão a gente vai ficar aqui dizendo presidente, não sei o que, voluntário, não sei o que, todo mundo já conhece. A mãe do nosso querido Gui, do Rafa e do Gustavo. Guilherme. Do Gui, ela já falou do Gui. O Gui, o Guilherme, é o Gui que a gente está acostumado, do Rafa, aliás, do Gustavo primeiro e depois do Rafa, que é o mais velho. E a gente queria te agradecer de coração essa oportunidade que a senhora deu pra gente, que a gente queria, a gente sempre falou que a gente queria pelo menos entre os 10 primeiros convidados, a senhora sempre esteve ali na lista, e a gente sabia que um dia a gente ia conseguir. Foi a primeira mulher, Eba! Foi a primeira mulher, e eu, assim, em nome do Nicolas e da Cláudia, a gente queria te agradecer de coração e dizer que a senhora é sim um grande exemplo para muita gente, e que a senhora continue por muitos e muitos anos fazendo isso que a senhora faz muito bem, que é o voluntariado. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, né? Eu cheguei meio tímida, dizendo para a Cláudia, eu não sou muito disso, não sei o quê. Mas, na realidade, agradeço muito tê-los conhecido, comido um beijo baiano, tomado um cafezinho, foi tudo muito, muito cordial, muito amoroso. Que bom. E se sentiu bem, pelo menos? Me senti super bem, quero me colocar à disposição nas coisas próximas que possam vir, no que a gente puder ajudar, a gente está sempre aí. E o mundo é assim, né? A gente sempre se dá as mãos para construir uma coisa em conjunto, ou uma mão ajuda a outra mão para conseguir o resultado. Maravilha. E vamos todos juntos ser alguém para alguém. É isso aí. Maravilha. Dona Alice, obrigado. Claudinha, mais uma vez, obrigado. Nicolas, obrigado. E, claro, agradecendo sempre os nossos patrocinadores. Floripa Gelo e Floripa Água Potável, qualidade comprovada na Grande Florianópolis. Ip Sorvete Prêmio, sabor e saúde no melhor sorvete no palito da região. Oficina Pitcara, 27 anos no mercado, especializada em funilaria e também pintura. Restaurante simples e natural, desde 2011, proporcionando alimentação orgânica. Volks Peça Mecânica Multimarcas, há 53 anos cuidando do seu veículo. E também o doutor Henrique Dornbusch de Campos, oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e faco-refrativa. E na próxima, quem sabe, o Instituto Guga Kirten, né? Vamos ver, mais pra frente a gente dá um jeitinho. E já que a gente vai finalizar o nosso programa hoje de uma forma um pouco diferente, vamos deixar aqui agora a nossa singela homenagem a esse cara que esteve com a gente aqui no 3º episódio do Tens Tempo Podcast, nos deu a honra, quando ainda recebeu o nosso convite e de coração aceitou a oportunidade de vir aqui conversar com a gente,
E em nome da Cláudia, em nome do Nicolas, em nome de todos aqueles que sempre nome foram, também. em nome Da Dona Alice, Kirten, Era bem com amigo certeza, bem amigo da Dona Alice também. A gente quer deixar essa singela homenagem agora com esse clipe no final do nosso Tens Tempo Podcast. Ai, vamos fazer? Do nosso querido 1, 2, 3. Miguel Livramento! Ó, palma pro Miguel! Lavoura carroceiro, ele transportava aquelas carroças com toldo, né? Porque o dedal de mulher, ele é fechado. A mulher empurra com a ponta do dedo, nada a ver. Mas, e o homem é com o lado do dedo. E mandou eu ler o texto, aí eu li o texto. Aí ele, quando acabou, ele assim, sabe que tu tem Vocação? Tu tem vocação para ser comentarista, tá? Não sei o quê, por aí foi. Um pagamento de 42 mil do Avaí, do tempo que ele foi treinador do Avaí. Nossa. A justiça determinou.